Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica. Meu nome é Joás e eu estarei conduzindo vocês a mais essa reflexão. No domingo de hoje, dia 24 de maio, nós estaremos refletindo em cima do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. E João 20, 19 diz assim: Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, e ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Hoje celebramos Pentecostes, uma das festas mais importantes do cristianismo. Se a Páscoa revela Cristo ressuscitado, Pentecostes revela a igreja enviada ao mundo. O Evangelho de João nos mostra os discípulos reunidos com medo, escondidos atrás de portas fechadas. Eles ainda estavam traumatizados pela morte de Jesus, inseguros quanto ao futuro e sem coragem para assumir publicamente a missão. E é exatamente nesse ambiente de medo que Jesus aparece. O Evangelho diz que Jesus ficou no meio deles e falou: A paz esteja convosco. Essa é a primeira mensagem do ressuscitado. É importante perceber que Jesus não começa cobrando os discípulos, não os repreende pela fuga nem pela fraqueza. A primeira palavra é paz. Isso revela algo profundo sobre Deus. Cristo entra justamente onde existe o medo, a angústia e a insegurança. E muitas vezes também vivemos assim. Existem pessoas cansadas emocionalmente, famílias abaladas, jovens sem direções, comunidades desanimadas e cristãos que vivem uma fé enfraquecida. Pentecostes recorda que Deus não abandona o ser humano em suas crises. O texto, ele continua dizendo que Jesus mostrou as mãos e o lado, ou seja, o ressuscitado continua carregando as marcas da cruz. Isso significa que o sofrimento não tem a última palavra. As feridas existem, mas agora são feridas que são glorificadas. Depois disso, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: Recebei o Espírito Santo. Esse detalhe possui um enorme significado bíblico. No livro de Gênesis, Deus sopra o hálito de vida sobre Adão. Agora Cristo sopra o Espírito sobre os discípulos. Pentecostes é uma nova criação. O Espírito Santo transforma pessoas comuns em testemunhas do Evangelho. Pedro, que antes negou Jesus por medo, agora anuncia Cristo publicamente. Os discípulos deixam de ser uma comunidade escondida para se tornarem a igreja missionária. Isso também vale para nós. A vida cristã pode ser uma fé fechada. Não pode ser uma fé fechada somente dentro da igreja, dentro das quatro paredes, ou de uma vida privada. O Evangelho sempre impulsiona para a missão. E a missão não significa apenas pregar, evangelizar. Também significa testemunhar esperança, praticar a caridade, defender a dignidade humana, viver o perdão e anunciar os valores do reino de Deus. Outro ponto importante é compreender quem é o Espírito Santo. Muitas vezes os cristãos falam pouco sobre ele. O Espírito Santo não é apenas uma energia positiva ou uma força abstrata.
na fé cristã. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele quem fortalece, consola, ilumina, inspira e sustenta a igreja. Ao longo da história, o cristianismo atravessou perseguições, crises e dificuldades, mas mesmo assim continua vivo. A fé cristã acredita que isso acontece porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Pentecostes também nos faz refletir sobre os dons espirituais. Cada cristão recebeu talentos e capacidades que devem ser colocadas a serviço do próximo. Ninguém recebe os dons apenas para si mesmo. O Espírito Santo também gera a unidade na diversidade. Por isso, Pentecostes é o contrário da divisão no mundo marcado pela intolerância, individualismo e agressividade. O Espírito Santo conduz ao diálogo, à comunhão e à paz. O Evangelho termina falando sobre perdão dos pecados. Isso mostra que uma das maiores manifestações do Espírito é a reconciliação. Onde existe perdão verdadeiro, existe a ação de Deus. E nesse Pentecostes somos convidados a abrir novamente o nosso coração para o Espírito Santo. Talvez existam portas fechadas dentro de nós. O que seriam essas portas? O medo, ressentimento, desânimo, perda da fé, ansiedade. Mas nós devemos entender que Cristo, Ele continua entrando em nossos fechamentos interiores para repetir algo. Repetir que a paz esteja convosco. Pentecostes recorda que Deus continua agindo na história humana. O Espírito Santo continua transformando vidas, fortalecendo pessoas e conduzindo a caminhada da igreja. Essa foi a reflexão desse domingo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe todos vocês. Até logo.